Se você está precisando de cura, vem aqui na frente agora. Vem aqui agora. Aleluia. Quem crê nesse nome? Aleluia. Deixa ela, pode deixar ela. Agora, sarada e curada, em nome de Ouço cadeias quebrando. Eu ouço agora. Ouço cadeias quebrando. Agora mesmo. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. E eu ouço. Ouço cadeias quebrando. aleluia. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Cadeias quebrando. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. A poder do Receba em nome de Jesus. nome de Jesus. A sua cura agora. Em nome de Jesus. Cadeias
quebrado aqui. O coração caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Glorifica agora o nome de Jesus. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Ei, pamassou que você. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela cura. Agora, em nome de Jesus, seja coberto pela unção que despedaça o jugo. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua filha agora. Sendo liberta de todo o cativeiro, Pai, do diabo. Agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode adorar esse nome, amém? Oh, irmãos, eu preparei um sermão aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Ei, mas o Senhor é o dono do culto. A peça principal do culto não sou eu, não é você, mas é o nome dele. E mediante o nome dele haverá sinais, prodígios, ei, maravilhas. Oh! Ei, mamãe. Eu vou ver até a hora do culto. Alguém quer receber Jesus? Ei, se você veio hoje à noite aqui, atrás de uma solução para a sua vida, existe um nome que vai quebrar as cadeias, que vai despedaçar o jugo, que vai dar força ao fraco, ânimo ao desanimado. É por isso que estamos aqui, amados. Não é pela igreja, não é pelo pastor Eduardo, pela irmã Ritinha, amém. É por Cristo, amém. Quando a gente estabelece o altar para Cristo, a gente vê essa figura no Velho Testamento, amém. Eles erigiam um altar, um sacrifício, e Deus respondia, amém. Qual é o sacrifício do Novo Testamento? Levanto minhas mãos
Amém? Sem culpa e sem medo diante do trono de Deus, da graça. Jesus disse, olha, nada tem de pedidos no meu nome, mas agora vocês vão pedir. Se você quer Jesus, vem aqui na frente agora. Vem aqui. Amém? Vem aqui agora. Você vai resistir ao nome de Jesus? Amém. Aleluia. Meu irmão, eu não sei porque você veio aqui hoje à noite, esse dia azul, mas Deus tem algo muito grande na sua vida. Amém? Você mesmo. Eu não sei se você teve algum tipo de decepção, algum conceito sobre Deus, mas eu quero dizer para você que Jesus é muito mais do que isso, muito mais que as suas experiências, muito mais do que o seu achismo. Jesus é uma pessoa viva e ressurreta, e te convida hoje à noite para uma mudança. Amém? Não estou aqui para causar constrangimento, não. Esqueça todo mundo aqui, esqueça eu, foque em Jesus. Amém? E Deus vai transformar coisas na sua vida. Aquilo que parecia impossível aos teus olhos, o Senhor vai transformar. Vai trazer alegria para a tua vida. Amém? Vai trazer alegria para a tua vida. Amém? Senta um pouquinho, amados. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. O louvor pode sentar. Obrigado a todos. Aleluia. Deus é bom demais. Eu não sei se você está nessa presença, se você tem vontade de sair. Você é apressado para sair da presença. Amém? Se você está olhando para o relógio, óbvio, a gente vai cumprir o horário, amém? A gente é organizado. Mas a gente tem que começar a medir o nosso coração quando a gente está diante da presença de Deus. Até porque essa é a presença que vai te tornar perfeito. Amém? Deus disse a Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Não é o contrário. Às vezes as pessoas invertem a ordem e não se chegam a Deus por causa de suas imperfeições. Eu preciso fazer 1000 coisas, preciso fazer determinados, vamos dizer assim, rituais para chegar na presença de Deus. E Deus não é dessa forma. Ele fala, anda na minha presença e o quê? Ser perfeito. Não é um conjunto de regras. Amém? A lei foi dada para isso, um conjunto de regras, 636, se eu não me engano, impossíveis para se cumprir. Era sacrifício todos os dias. Todos os dias, o sumo sacerdote fazia um serviço de levar sacrifícios, porque era impossível para a lei mudar o coração do homem. Amém? Então aqui a igreja não está para construir em vocês um conjunto de regras, um conjunto de parâmetros, não. Isso a lei já fez muito bem. A gente está aqui para apresentar uma presença. Amém? Uma presença que te transforma. Amém? E diante dessa presença, né, diante daquilo que foi dado a nós, esse acesso, um nome foi dado. Um nome foi dado. O nome de Jesus. Não sei se você se alegra com isso, mas era para você estar correndo, pulando, porque esse nome resolve todas as coisas. A Bíblia diz que abaixo desse nome, todas as coisas foram sujeitadas. As que estão no céu, e as que estão na terra, inclusive as debaixo da terra. Nada resiste a esse nome. Nada resiste a esse nome.
Mas a gente tem um tema, vocês podem colocar, o tema já está ali, né? O propósito final do nome é o quê? A glória do Pai. Então eu esbocei algumas coisas aqui para vocês, espero, se não mudar o curso das coisas, falar de 3 grupos. Às vezes é mais fácil você falar aquilo que não é, né? Para depois a gente ver o que glorifica o nome de Jesus. Eu vou falar de 3 grupos que tentaram usar o nome de Jesus, mas não glorificaram como tal e receberam uma certa sentença da parte de Deus. Porque desde o dia que Deus deu o nome dele a Moisés, até Moisés o nome dele não era conhecido. Amém? As pessoas chamavam ele de Criador, Elohim. Mas no dia que Deus se encontra com Moisés, que ele precisava se apresentar a Faraó, Deus fala assim, olha, na verdade Moisés, Senhor, eu vou em nome de quem? Até aquele momento, ninguém sabia o nome de Deus. A gente conhecia Deus pelas obras, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele criou. E Deus cede o nome dele para um representante. E por esse nome, amém, o que acontece? Um povo é liberto. Milagres foram concedidos. Mas não obstante, mais na frente, Deus estabelece um mandamento. 3º mandamento. Alguém lembra? Não falarás o nome de Deus. Então vamos repetir comigo? Não falarás o nome de Deus em vão. Até porque você vai ver lá mais na frente, o nome de Deus é usado como certificador das profecias. Em nome do Senhor, você vê que os profetas profetizaram. Então o uso desse nome, de forma sem reverência, sem santidade, traria um juízo para aquele que os descumprisse. E a Bíblia fala em Hebreus que o Velho Testamento foi escrito, foi deixado para o nosso, o quê? Exemplo. Então é possível viver nos dias de hoje com o nome de Jesus usando de uma má maneira. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Atos 8, 13. Amém? Vou começar do 13 mesmo. Creu o próprio Simão. Amém? Sendo batizado, seguia Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. E quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviam que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram quem? Pedro e João. Quando chegaram, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Dizendo, dá-me também esse poder para que aquele sobre quem eu puser a mão, receba o Espírito Santo. Se você vai voltar um pouquinho atrás, nos capítulos anteriores, quem era Simão? Era alguém que estava fazendo sinais, ao ponto das pessoas se espantarem e chamarem assim, olha, essa aí é a virtude de Deus. Simão era um homem que estava acostumado a ter acesso ao sobrenatural. E ao ver os apóstolos impondo as mãos e os milagres acontecendo, ele falou, olha, eu posso comprar esse poder. A gente vive num país que, de certa forma, tem um contato muito grande com a espiritualidade, amém? Se você não nasceu num lar cristão, possivelmente você teve contato com algumas religiões que manifestaram alguns sinais.
E aí eu não vou citar para não... Então, o problema é que vocês sabem onde eu quero chegar. E em decorrência da sua conversão, às vezes você chega na igreja achando que o nome de Jesus é um elemento mágico. Como Simão julgou ser. Porque nem assim nas outras religiões, eu ofereço alguma coisa, eu entrego algum dinheiro, em troca eu tenho algum benefício, que eu possa atuar na vontade daquela pessoa, mudar a história daquela pessoa, e isso é feitiçaria, irmão. E às vezes você chega na igreja com essa consciência de usar o nome de Jesus como algum tipo de mágica. Quer um exemplo? Eu vou colocar aquela irmã debaixo dos meus joelhos. Você já ouviu o tipo de frase assim? Como se através da oração você pudesse ali direcionar sua vingança usando o nome de Jesus como um elemento da sua imaginação, daquilo que você recebeu por herança em outro momento e chega na igreja agora com esse tipo de prática. Esse tipo de prática não exalta o nome de Jesus e não vai funcionar. Porque quem está sendo glorificado não é Deus, mas é as suas vontades. Porque feitiçaria... O que é feitiçaria? É você impor uma oração, mudando a vontade da pessoa, sem que ela tenha consciência disso. E muitas pessoas dentro da igreja usam o nome de Jesus com esse propósito. Erroneamente. Não foram ensinados, não foram discipulados. Amém? Então o que acontece? Pedro repreende. Diz o seguinte, Pedro no 20. Porém ele disse, o seu dinheiro está contigo para o quê? Perdição. Porque pensaste que o dom de Deus se compra com o quê? Com dinheiro. Então esse é o primeiro grupo que você não deve estar. Aqueles que acham que por algum tipo de oferta, algum tipo de dinheiro, alguma troca, vai receber esse poder, aquilo que é dado de forma gratuita e pela graça. Amém? Então esse grupo, se você chegou aqui em algum momento, fez esse tipo de oração, com certeza hoje você está frustrado, achando que o nome de Jesus não funciona, mas você não entendeu que o nome de Jesus não é um elemento mágico. Amém? Glória a Deus. O segundo grupo, vamos lá para o Atos 19, 13. Amém? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo o quê? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, ele ordena que saiam. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefas, judeu o quê? Um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, conheço Jesus e bem sei quem Paulo é, mas vós, quem sois? Amém? Esse é o segundo grupo. E o que é interessante nos versículos anteriores, que Paulo ficou 2 anos ensinando nas sinagogas, falando de Jesus. E pelo fato de eles estarem ambientados, eles calcularam, rapaz, toda vez que Paulo fala o nome de Jesus, alguma coisa acontece. Eles concluíram, né? E chegaram à conclusão, olha, se Paulo falou esse nome de Jesus, e aconteceu, eu vou tentar fazer alguma coisa. Nesse caso, o nome de Jesus foi usado como uma relíquia sagrada. Quem sabe o que é relíquia aqui? Amém? Nosso país tem uma igreja que tem relíquias. E acho que, de alguma forma, aquelas relíquias vão exercer algum tipo de poder, só pelo fato de você ter. O fato de você ter decorado o nome de Jesus
sem ter contato com a presença de Jesus, não lhe garante o sucesso que você espera. Esses judeus religiosos, observando a vida de Paulo, falaram: olha, vou fazer a mesma coisa. E foram tentar expulsar os demônios. O que aconteceu? Insucesso. Eles falaram assim: olha, falou o espírito imundo: olha, eu expulso vocês, como? A Jesus, a quem o quê? Paulo prega. O grande detalhe é que eles não conheciam Jesus. Saber o nome de Jesus e não conhecer Jesus e tentar usar é como se você pegasse uma relíquia sagrada, algum tipo de sacrifício, algum tipo de ritual e fosse usar. Sabe o que vai acontecer? O inferno não vai te respeitar. Você não é conhecido, você não está. A Bíblia diz que nós estamos ocultos em quem? Em Jesus. E Jesus está oculto em quem? Em Deus. Você está descoberto dessa proteção. Você vai se frustrar novamente. Amém? Eu estou fazendo essa exortação para que a gente saiba, às vezes, onde a gente coloca os pés. Santidade é saber onde você está pisando. Não foi assim? Com Moisés tira as sandálias dos pés. Quem já andou descalço rápido? Ninguém anda descalço rápido. Então, santidade é você andar devagar. Prestando atenção onde pisa, onde não pisa. A mesma coisa com o nome de Jesus. Você vem para a igreja, vê milagres acontecendo, e você acha que o nome de Jesus ou é algo mágico, ou algum tipo de relíquia que você possa usar em nome de outra pessoa. Isso está acontecendo no dia de hoje quando você terceiriza a sua espiritualidade. Talvez você não fale isso em nome de alguém, mas você espera que o pastor faça isso por você. Terceirizando aquilo que era para você fazer. Essa terceirização era no Antigo Testamento. Hoje você é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que você tem pleno acesso a essa presença. Esses judeus não tiveram coragem de assumir Jesus como Salvador. Não tiveram coragem. E acharam que, porventura, podia usar o nome dele. Foram o quê? Envergonhados. Envergonhados ao ponto de sair, a Bíblia diz que eles saíram nus e apanharam. Uma pessoa só bateu em 7 homens, dada a violência. Amém? O terceiro grupo, quero que você abra em Mateus 7, 21. Se por algum momento a gente está vendo Paulo falando um relato, na verdade o relato de Lucas, e o que Jesus fala sobre o seu próprio nome? Acho que seria importante a gente analisar. Amém? Abre lá Mateus 7, 21 e 22. Mateus 7, 21, 22. Nem todo o que me diz o quê? Mais alto, nem todo que me diz o quê? Senhor, estarás no quê? Mas, mais alto um pouquinho, mais aquele que fizer a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia dirão: Senhor, não profetizei em teu nome, em teu nome não expulsei demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, e lhes direis claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Acho que de todos os grupos, acho que esse que é o mais, deve colocar um temor no nosso coração. Por quê? Pela expressão de Jesus, a surpresa não está aqui na terra.
diferente dos outros dois grupos. A surpresa é quando a gente chegar naquele dia. Naquele dia que, de alguma forma que eu não sei explicar, o nome funcionou para essas pessoas. Eu posso imaginar que, pela misericórdia de Deus, Deus atendeu aquele pedido daquela pessoa. Eu não sei explicar porque o nome de Jesus funcionou para esses que um dia Jesus vai rejeitar. Mas um fato que isso vai ocorrer. Voltando um pouquinho de quem Jesus estava falando aqui. Daqueles que eram falsos profetas, aqueles que, de alguma maneira, estavam dentro do rebanho de Deus e não tinham parte com ele. É possível o nome funcionar por causa da misericórdia, mas aquele que usou o nome não ser aceito por Cristo. E naquele dia vai haver uma vergonha. Eu não quero ter essa surpresa. Porque é muito fácil a gente olhar os dois grupos anteriores e não se identificar com eles. Não, eu conheço Jesus. Para mim não é um nome mágico, não é uma relíquia. Eu creio, coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo. Mas eu chamo você hoje para você fazer um autoexame. Como você tem usado esse nome? Se alguma vez já funcionou na sua vida. Quando um milagre acontece, que tipo de sentimento brota no seu coração? Se uma vez que o nome de Jesus é para glorificar o Pai, então nada de nós precisa ser exaltado. Eu lembro da história de Irene, né? Que Deus usou ele, e aí parece que Mamãe Jane, pastor Bud, falou assim, Deus usou também a mula. Isso era um exercício pedagógico, amém, amados? Eu não estava chamando ele de mula, não. Mas para a gente colocar o nosso coração no lugar. Porque o nome não é seu. O nome é de Jesus. Ele foi dado para a igreja, para um exercício e um propósito. Para glorificar quem? O Pai. Desse grupo é o que eu mais temo, é desse grupo que eu não quero participar de jeito nenhum. Porque já aconteceu coisas no nome de Jesus. Amém? Milagres, coisas. Mas eu não quero cair na tentação. Isso pode provocar em nós. Amém? Só porque o nome funcionou. E naquele dia Jesus vai falar, ó, você não tem parte comigo. E é o próprio Jesus falando, vão ter pessoas que vão se decepcionar, amém? Mas não seremos nós, porque você está aprendendo. Amém? Então nós temos três perspectivas que a gente tem que se afastar. O primeiro grupo foi rejeitado por quem? Por Deus. O segundo grupo, o inferno reconheceu. E o terceiro grupo, o próprio Jesus, o próprio céu não aceitou. E o que essas pessoas tinham em comum? Um ambiente, o quê? Religioso. Porque lá em Atos, na história de Simão, Simão abraça a fé. Se converte e é batizado. No segundo grupo, eles eram judeus, praticantes. Receberam a lei de Deus, também foram rejeitados. E o terceiro grupo, mais sério ainda, é aqueles que criam, de alguma forma, no nome de Jesus. Aconteceu as coisas e o céu rejeitou. E aí, cabe aquela pergunta, né, na pregação de Pedro, né? Que faremos nós? Amém? O que faremos nós? Existe algum antídoto, algum lugar em Deus que nos livre dessas coisas? Que nos livre de tamanha tentação e de tamanha proposta para que a gente não caia no engano? Existe. Amém? Existe. Abre lá. João 14, 13. Está tudo bem, amados? Deus é bom.
14, 13. Eu farei tudo o que perdides em meu nome, para que o Pai seja o quê? Amém? Vamos repetir? Todo mundo junto? E farei tudo o que perdides em meu nome. Para o quê? Seja glorificado. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu, o quê? O farei. Essa é a garantia que Jesus dá. Se não está funcionando, o problema não é em Jesus. O problema não é em Jesus. O problema não é seja todo um homem mentiroso, o quê? E Deus. O verdadeiro problema não está em Jesus, não está no seu poder, porque a mão dele sempre está estendida, diz a palavra, para fazer o bem. Sempre está estendida para fazer o bem, agora mesmo. Eu não sei o que está se passando na sua cabeça, o problema que você está. Enquanto estou ministrando para você, Deus e o Espírito Santo estão falando com você alguma coisa. Saiba que a mão dele está estendida agora ao teu favor. Para que quem seja glorificado? O Pai. Amém? Mas aqui eu não vou passar um conjunto de regras para você, não. 10 passos para você estar em Jesus. Não é que ele seja errado, mas eu tenho um problema com fórmulas, tá? Assim, de 10 passos. Porque senão a gente vai cair num legalismo. Se você cumprir só 9, Deus não propõe isso. Deus propõe uma vida enxertada na videira. E que naturalmente, amém? Naturalmente essas coisas vão acontecer na sua vida tão simplesmente porque você está enxertado nessa videira. E o nome de Jesus vai ser a representação dessa comunicação de um poder interno. Que vai produzir um fruto visível. Talvez seja a sua cura, seja o seu milagre, alguma mudança na sua vida. Amém? Seja algo que você precisa, esteja enxertado na videira. Esse é o antídoto. Esse é o antídoto, não tem outro, amados. O culto, os pastores, os mestres, os dons ministeriais trabalham para que você cresça em quem? Em Cristo Jesus. Para que quando você usa esse nome, não é você, não saiu de você, saiu de um poder, como uma seiva que produz frutos. E vai ser tão natural, vai ser como Salmos 1. A Bíblia diz que Salmos 1, que aquele homem que o quê? Medita na palavra dia e noite, será como a árvore plantada, o quê? Junto de ribeiros de água viva. E no momento certo, vai dar o fruto. Mas o detalhe é que lá vai sempre ter folhas, diz a palavra. As folhas são sinais de vitalidade. Amém? As folhas são sinais de vitalidade que um poder está passando sobre você. E no momento certo, amados, o nome de Jesus vai aparecer como um socorro bem presente na hora da tribulação. Por quê? Porque você está enxertado nessa videira. Aí você nem vai participar do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Você vai ser participante daqueles que vão ouvir: vem, servo bom e fiel. Entra no gozo do Senhor. Entra no gozo do Senhor. Existe um caminho de paz e de gozo para a sua vida. No nome de Jesus. No nome no qual não é para a gente fazer espetáculos, amém? Promoção própria, não. É para glorificar o Pai. Amém? O louvor pode subir. Eu queria que você ficasse de pé. Amém? Eu quero ler algo para vocês. E eu quero que, enquanto eu ler essa palavra,
eu quero que você faça talvez uma oração de arrependimento, ou uma oração de volta, uma oração para que Deus ilumine o seu entendimento para aquilo que eu vou ler para a sua vida. Isso aqui, eu não vou tecer nenhum comentário sobre o texto que eu vou ler, porque o texto é autoexplicativo. Amém? É a oração de Jesus. A oração João 17. Amados, eu estava lendo hoje de manhã. Rapaz, aquilo tomou a minha alma, assim, porque eu fui redescobrindo coisas. Aquilo foi caindo como um entendimento no meu espírito. E minha oração é que aconteça a mesma coisa com você. Sabe por quê? Essa oração é a fonte de toda entrega de Jesus. Bem, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava todo ano para oferecer esse sacrifício. E você vai ver lá que na Arca da Aliança tinha um elemento que mostrava autoridade, que era a vara de Arão. A vara de Arão estava lá, um elemento que produziu um milagre, né? Arão foi questionado. Quem lembra dessa história que Arão foi questionado sobre sua liderança? E aí Deus fala, a vara de Arão vai florescer, e essa vara foi guardada, era um elemento simbólico, estava lá na Arca da Aliança. Mas aquele elemento, aquele simbolismo, só era validado através do sangue, através do sacrifício. E aí o que acontecia? Pelo sacrifício entregue naquela presença, Deus se agradava e o quê? E Ele se manifestava. Essa oração aqui é a oração do sumo sacerdote, o supremo sumo sacerdote da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Vou ler para vocês. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou aos olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o nosso Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Manifestei o que? O teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e te deste a mim, e eles guardaram a tua palavra, e agora sabem que tudo o que me fiz provém de ti. Aleluia. Pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que me enviaste. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão na onde? No mundo. E vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Vou repetir. Para que sejam um, assim como nós. Ei, ser um com Deus. O poder não está porque você faz alguma coisa, não, é porque você está com Ele.
Jesus, se fosse um homem, você poderia duvidar dessa oração, mas foi o sumo sacerdote intercedendo por você. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no amor que me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Agora vou para junto de ti. E isto digo, enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Existe uma medida de alegria na tua vida. Dou-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço para que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam o quê? Santificados na verdade. Não rogo somente por estes. Talvez você ficaria triste. Essa oração é só para os apóstolos. Mas por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Você crê? Essa oração é para você. Aleluia. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém. Todos aqueles grupos, ele tinha algo em comum. Eles eram desunidos, eles eram faccionados. O poder do nome de Jesus, ele funciona na congregação, nessa união entre mim e você. Amém? Existe um poder agora, amém, amados? Porque Jesus orou assim. O grande antídoto, algo que vai repelir esse comportamento, te colocar no lugar de santidade, é porque se você está em Cristo, você é um com o Pai. Agora mesmo você está unido com o Pai. Você não está sentindo nada, eu também não estou. Mas pela fé, os céus e terra é uma coisa só agora. E se você tem algo no seu coração agora, feche seus olhos. E nessa consciência, amém? De que você é um com o Pai. O sumo sacerdote, que anteriormente, e agora, ele estava se preparando para o sacrifício. Jesus, essa oração foi antes da morte dele. Ele orou. Os discípulos viram, entenderam. Não é somente Jesus sozinho, não, é Jesus com o Pai. E Jesus não glorificou a si mesmo, mesmo sendo Deus. Glorificou a quem? Ao Pai. Humildade. Diz em Filipenses, tende o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não usurpando ser igual a Deus. O nome de Jesus não é para espetáculo, não é para você aparecer, amém? O nome de Jesus é para glorificar o Pai. Não tenha medo, irmãos. Eu só quis provocar em você essa urgência de se avaliar e te mostrar um caminho. Não é regras, é um caminho. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Amém. Ao poder no nome de Jesus. Vamos cantar isso? Na consciência de que você é um com o Pai. Oh, Jesus. E que se você tem alguma necessidade agora, peça em nome de Jesus. Você sendo um com o Pai. Amém?
enxertado na videira verdadeira. E por esse poder, vai botar em você frutos de milagres, prodígios, maravilhas. Você será um caminho de Deus dos milagres. Não haverá em você iniquidade, não haverá em você vergonha, não haverá em você algum tipo de pretensão própria, mas o Espírito de Deus vai te conduzir a caminhos para usar esse nome. Oh, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Oh, Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Olha cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vou fazer o convite novamente, amém? Amém? Alguém quer receber Jesus? Quer ser enxertado na videira? Quer ser um com o Pai? Levante sua mão. Oh, amém. Alguém quer renovar os votos com o Senhor em algum momento? Se desviou do caminho, deixou por algum motivo os caminhos de Deus e quer voltar hoje? Amém? Quer vir? Vem cá. Meu Deus. Minha irmã, se de todas as coisas que eu falei, se você ficar só com João 17, você é um com o Pai. Amém? Você é um com o Pai. Não importa aquilo que aconteceu. Isso aqui não é uma profecia não, né? É isso. Mas assim, esqueça. Amém? Existe um poder agora na sua vida. Talvez você não esteja sentindo. Pode até sentir, mas a maior convicção não é porque você está sentindo, mas é porque Jesus disse. Ah, Deus. Levante suas mãos. Pai, obrigado, Jesus, pela minha irmã, que agora está de volta na sua casa. Irmãos, ela fez uma coisa que a gente está muito moderno para não fazer, né? Isso é a consciência da presença.
portas que você só entra de joelhos. Só existem portas que você entra ajoelhado, se rendendo a Deus. Amém? Glória a Deus. Alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo? Amém? Só um detalhe aqui. Todos esses textos que eu li tinham algo em comum também. Era um ambiente que o poder de Deus estava se manifestando. E nós cremos nesse ambiente, amados. Existe um revestimento. Pedro, diz a palavra, e João foram para que eles recebessem esse poder. Eles receberam Jesus, creram em Jesus, foram batizados, mas havia algo disponível, um revestimento de poder que é disponível para você, para a sua vida, através do nome de Jesus. Amém? Existe alguém aqui que quer receber esse poder para testemunhar? Amém.